Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar o nosso trabalho sobre Constituição. Na última aula eu fechei a nossa aula sobre democracia, né? Expliquei as diversas formas de democracia e comecei a apresentar um pouco o que seria a nossa nova matéria, que é a Constituição. Hoje a gente vai ver algumas características da Constituição e também o principal artigo da Constituição, que é o artigo 5. E eu vou explicar por que ele é o principal artigo, mas antes eu vou explicar o que é a Constituição. Todos os países eles possuem uma Constituição. A Constituição é o que a gente chama de Carta Magna, ou seja, a principal carta de leis de um país. O que isso significa? Que todo país ele precisa ter uma Constituição onde ela vai definir as principais regras para a organização daquele Estado. Algumas constituições elas são bem abrangentes, elas são bem complexas e acabam, de uma certa forma, falando sobre todas as questões, e outras não são tão complexas e acabam deixando para que os estados e os outros distritos decidam algumas coisas. A Constituição brasileira, especificamente, é uma Constituição bem complexa e bem completa, porque ela é uma Constituição que ela vai abordar as principais questões pertinentes ao país. Independente das leis estaduais e municipais, ela também tem regulamentações federais que estão sempre acima das leis estaduais e municipais. A nossa Constituição ela data de 1988, ela é a Constituição pós-reabertura da democracia brasileira, tá? Ela foi chamada uma que a gente chama de Assembleia Constituinte. O que isso significa? Quando a gente vai criar uma nova Constituição, a gente precisa chamar deputados especificamente para pensar e formular esta Constituição. E esse processo é chamado de constituinte. Esses deputados eles só vão falar sobre isso. Eles não vão ter um mandato para falar de outras coisas. Eles são eleitos pela população para decidir quais são os princípios e as necessidades na Constituição. O Brasil ele teve diversas constituições. Inclusive, durante a ditadura militar, o Brasil também teve uma Constituição vigente. A Constituição de 88, ela vem exatamente para trazer características extremamente democráticas e reorganizar o Estado brasileiro nessa reabertura da democracia brasileira. Então, ele vai apresentar várias questões. Primeiro, é uma carta onde percebe-se uma tendência muito grande social-democrata, tá? Lembra quando a gente estudou social-democracia? Principalmente a social-democracia europeia, percebe-se uma influência fortíssima da social-democracia europeia na Constituição de 88. Ela é uma Constituição extremamente inovadora, é considerada mundialmente uma das melhores constituições, e muitas das vezes, quando a gente reclama de alguma coisa, de alguma situação no Brasil, na verdade é alguma situação que vai inclusive contra a Constituição. A Constituição ela tem um órgão que protege ela, que é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. É a Suprema Corte. É normal que todos os países tenham Suprema Corte. E o que são Supremas Cortes? São juízes, no caso do Brasil, são ministros juízes, onde eles têm a obrigação de proteger e resguardar a Constituição. Eles protegem tudo que está ali escrito e, consequentemente, eles acabam protegendo o processo democrático brasileiro. Porque quando você descumpre a Constituição, a tendência é que você acaba indo contra a democracia. A nossa estrutura democrática, por exemplo, ela está na Constituição. O processo político brasileiro está definido na Constituição. Então, o STF ele tem a função de proteger essa carta máxima, porque infelizmente, volta e meia a gente tem situações que acabam indo contra a Constituição. Então, eles são a última instância, aquela que protege a Constituição. Muita gente tem uma visão negativa dos ministros do STF ou da Suprema Corte, a gente pode até pegar o exemplo da Suprema Corte americana, porque as pessoas acham que é uma questão pessoal, uma questão de opinião, quando na verdade não é. Por mais que eu tenha uma perspectiva sobre um assunto, uma lei, ela deve ser seguida de uma forma ética, ela deve ser organizada de uma forma ética, pensando no bem-estar do todo da população. Independente de questões religiosas, independente de características muito regionalizadas. Ela tem que pensar no macro, ela tem que pensar no bem-estar da nação, e é por isso que ela é formulada. Então, muitas vezes, algumas coisas que são discutidas pelo STF e que acabam sendo discutidas na própria Constituição, que viram emendas constitucionais, elas vão contra as nossas visões particulares, mas a gente tem que sempre pensar se as nossas visões particulares são as visões, é a visão macro, é a visão para melhor organização do Estado e nação.
Então, esses ministros, eles têm um cargo praticamente vitalício. Depois que eles entram, eles só saem normalmente após a morte ou após uma aposentadoria compulsória, que é a aposentadoria do serviço público, quando chega uma determinada idade. Por que isso? Porque eles têm que ter uma proteção. Para você proteger a Constituição, você precisa também ter uma proteção do seu cargo para que o seu cargo não esteja ligado a questões políticas. Você não pode ter o cargo submisso a um presidente da República ou a qualquer outra instância governamental. Então, eles têm esse cargo vitalício porque eles vão passando de tempos em tempos em governos. Um exemplo que a gente tem, que é o ministro Celso, que está se aposentando agora, se aposentou agora, que ele está dentro do STF desde 1989, ou seja, ele entrou praticamente junto com a nova Constituição, ele entra na Suprema Corte. Ele passou por vários presidentes, por vários governos. Ele passou pelo Collor, ele passou pelo Sarney, passou pelo Collor, ele passou pelo Itamar Franco, ele passou por Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Bolsonaro e por tantos outros, Michel Temer, por tantos outros presidentes, por tantos outros líderes políticos. Isso significa que todas as decisões dele não estão ligadas a uma situação temporal política, mas está ligada à proteção da democracia, à proteção da Constituição. Então, por mais que a gente tenha uma visão particular sobre o assunto, a gente tem que compreender que, primeiro, a Constituição abarca uma questão nacional. Segundo, ela precisa passar por cima de questões ideológicas para proteger a legalidade. Uma característica importante das constituições: elas são firmadas muito ligadas à ideia de contrato social, que a gente vai aprofundar um pouquinho na filosofia, mas para vocês terem uma ideia, o contrato social é uma parte, é um recorte importantíssimo da modernidade que traz para a gente a perspectiva de direitos civis, de direitos iguais. Então, a nossa Constituição, ela bebe nessas águas do contrato social e ela vai ter no artigo 5, que é o artigo mais importante, ela tem vários, tá? Mas por que ele é mais importante? Porque é ali que ele vai definir a questão das garantias legais da população brasileira. No artigo 5, todos nós somos iguais perante a lei e todos nós vamos ter uma série de garantias dentro do Estado brasileiro que ela vai ser estendida para qualquer cidadão brasileiro, independente de classe social, grupo étnico ou qualquer outra coisa. Garantia à moradia, garantia à saúde, garantia à educação. A gente também tem, dentro da Constituição, a garantia do Estado laico, ou seja, nosso país é uma democracia laica, a gente não vive numa teocracia, a gente não vive com falta de liberdade religiosa. A nossa Constituição, ela bebe também muito nas águas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Assinada em 1948, pós Segunda Guerra Mundial. E como a gente já falou algumas vezes, essa declaração, ela é, na verdade, uma resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E ela traz uma série de proteções. Ela é uma carta liberal, gosto sempre de lembrar disso, porque as pessoas constantemente confundem, e ela é uma carta que bebe no liberalismo político, e aí ela vai dar uma série de garantias individuais e que a Constituição de 88 do Brasil, ela também dá. Um exemplo prático da Constituição na vida de vocês. A gente está sobre o ensino remoto, né? A gente está sobre o ensino à distância. Na Constituição, é a Constituição que define a situação da educação no Brasil, que é o que a gente chama de LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Ela não é estadual, ela não é municipal, ela é federal. Então, a forma como eu vou trabalhar com os alunos é consequência de como essa legislação é organizada em esfera federal, ou seja, na Constituição. Eu posso dar aula remotamente porque foi feita uma brecha, um decreto onde permite isso temporariamente, mas pela legislação constitucional existe uma série de regras onde o conteúdo que eu tenho que dar, a forma como eu tenho que dar, o tempo mínimo de aula, o tempo mínimo de dias letivos, tudo isso é organizado. E por que é interessante? Porque se impede a discrepância. Então, o aluno do Acre, ele segue a mesma regra educacional do que o aluno do Rio de Janeiro. Então, a Constituição Federal, ela impede grandes discrepâncias que são características de um país tão grande como o nosso. Na próxima aula, a gente vai ver essa questão da Constituição especificamente nos direitos básicos, nas necessidades básicas da população, e também a gente vai ver como a Constituição influi, inclusive, dentro das questões
mesmo de justiça, né? Que a gente fala tanto e que vocês ouvem tanto falar na televisão, mas por que as pessoas falam de Constituição e Justiça? Então a gente vai ver também essa questão da legislação, tá bom, gente? Qualquer dúvida, mandar e-mail ou a tutoria.